Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogarty da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do perfil Fogarty da Madrugada. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, então acessa no Instagram o perfil Fogarty da Madrugada para conferir a nossa produção. Todo o nosso conteúdo é independente e autoral. Você confere também uma charge mensal na SBACV em Pauta, a revista da SBACV Nacional. Eu sou o Arthur Curtarelli e, compondo a equipe do Fogarty da Madrugada, estão comigo o Luiz Eduardo de Brasília. Tudo bom, pessoal? Estamos aí para mais um episódio. Vamos nessa. E o Fábio Goldbach de São Paulo, capital. Olá a todos, vamos juntos aí iniciando mais esse episódio do Frêmito. Hoje nós vamos falar sobre pesquisa clínica, anticoagulação e carreira nos Estados Unidos para o cirurgião vascular. Não teria nome melhor para essa conversa do que um dos cirurgiões vasculares brasileiros mais reconhecidos no assunto. Ele é paulistano, mas tem ampla bagagem internacional. Hoje, professor da disciplina de Cirurgia Vascular e Endovascular da Santa Casa de São Paulo e professor visitante da Universidade de Loyola nos Estados Unidos, ele possui pós-doutorado pelas universidades de Michigan e Loyola, em temas relacionados à hemostasia e trombose. Tem 5 importantes prêmios internacionais, recebendo este ano o prêmio CACAR como o melhor pesquisador do mundo em tromboembolismo venoso. Com ampla dedicação à pesquisa básica e clínica, com implicações práticas e em guidelines, é orientador de mestrado, doutorado e pós-doutorado com linha em pesquisa dedicada a tromboembolismo venoso e doença arterial periférica. Ele é um verdadeiro clinical trialist. Estamos muito honrados em ter conosco o Dr. Eduardo Ramacciotti. Boa noite, doutor. Boa noite, moçada. Prazer estar aqui com vocês. Doutor Eduardo, nós gostamos muito de iniciar a entrevista com uma pergunta sobre o passado do entrevistado. O que fez o senhor optar pela cirurgia vascular? Olha, é muito simples. Meu pai é cirurgião vascular, ele aposentou esse ano com 84 anos, mas eu era pequenininho e o via operar, acabei gostando. Ele dava plantão, tinha que me levar junto e eu me preparei para ser médico desde muito jovem. E professor, o que despertou no senhor a vontade de investir na vida acadêmica e como que foi essa trajetória? Eu me formei na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que é uma faculdade muito voltada para pesquisa e ensino muito forte. Na minha época ela era muito poderosa nesse aspecto. E a influência dos meus professores, esse ambiente voltado para descobrir coisas novas de Ribeirão Preto, me estimulou muito. Eu fiquei muito satisfeito por ter estudado lá. E não tenho dúvidas que foi influência desde o primeiro, segundo, terceiro ano de medicina que me fizeram me interessar muito pela carreira acadêmica. Professor, e o que fez o senhor então se dedicar principalmente ao estudo da trombose e da hemostasia? É uma história interessante. Eu entrei muito novo na faculdade, eu entrei com 16, me formei com 21 para 22, fiz cirurgia geral e, como todo residente de cirurgia geral, queria operar tudo possível e imaginário. E uma característica de Ribeirão Preto, um de vocês é de lá, pelo menos no meu tempo a cirurgia geral era tudo aberto, não tinha laparoscopia, a colectomia era a cirurgia do R2. E tinha muita colectomia no meu tempo por causa de doença de Chagas. A oncológica era do R3, do R4, mas a de Chagas era da gente, do R2. Em 3 pacientes que eu entrei, ou para instrumentar ou para auxiliar, para colectomia, os 3 morreram. E o professor da proctologia na época falou assim, você é amaldiçoado, né? Você entra em cirurgia, os doentes morrem. E eu fui na necrópsia ver o que tinha matado os doentes. E era embolia pulmonar. E eu fui ler, isso há muitos anos atrás, 1990. E eu fui ver que se a gente desse heparina para os doentes, a chance de morrer diminuía dramaticamente. Eu consegui uma doação de fraxiparina que estava sendo lançada na França, eles me mandaram pelo correio, e as próximas cirurgias nós demos fraxiparina para os doentes e eles não morreram. Eu fiquei encantado com isso. Como é que é possível uma injeçãozinha salvar o pós-operatório de embolia pulmonar? E a partir daí, para estudar, foi um salto, foi muito, muito interessante e muito bom. Doutor Eduardo, e quem que o senhor considera que foi o seu grande ou que foram os seus grandes mentores? Teve alguém que influenciou nas suas escolhas, que o senhor tem como exemplo? Eu tive professores na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na cadeira básica e na cadeira clínica, que me ajudaram muito. Tinha o professor João Samuel, que era uma fera na patologia, e eu estudei muito a patologia cardiovascular
nas aulas dele, depois tive professores de clínica médica muito bons, depois o professor Sherry, lá na cirurgia vascular, que me estimulou muito a operar, eu devo muito a ele o que eu aprendi, eu me considero um bom cirurgião, apesar de eu estar tão ligado à pesquisa, mas o professor Maffei foi quem me abriu as portas aqui no Brasil para a pesquisa da trombose e hemostasia. O professor foi extremamente generoso comigo em me abrir, quando ele percebeu que eu tinha muito interesse e muita volúpia para estudar, ele sempre abriu todas as portas possíveis para mim, me abriu espaço em eventos internacionais que era para ele ter ido e ele me mandou muito jovem. Eu me lembro que ele teve uma força-tarefa da Organização Mundial de Saúde para preencher as lacunas da literatura com médicos de todos os países, foi na França e ele me mandou no lugar dele, eu era muito novo, então devo bastante ao professor Maffei. E nos Estados Unidos, o professor Comerota, eu fiz residência com ele me abriu todas as portas na Universidade de Michigan e depois o titular de cirurgia vascular de Michigan, que é o professor Thomas Wakefield, que é a candura que anda na Terra, e o professor Jawed Farid, um dos inventores das heparinas de baixo peso molecular, professor titular de trombose e hemostasia na Loyola, que para mim é família. Eu falo com ele 3 vezes por dia. Então, tive professores inacreditáveis. Em 2009, a publicação do seu pós-doutorado em Michigan, como o senhor comentou, demonstrou o papel de uma determinada proteína na fisiopatologia da trombose venosa. Foi premiado, então, como melhor pesquisa do ano nos Estados Unidos. O senhor poderia nos contar como foi essa experiência e de que maneira o seu trabalho abriu as portas para o desenvolvimento do tromboembolismo venoso? Quando em Michigan estive, foi uma coincidência muito feliz. Eu estava na Loyola e depois decidi fazer residência. Eu fui fazer residência com o Comerota em Toledo, Ohio, no Jobst Vascular Center. Ele era conectado 40 milhas de distância da Universidade de Michigan. O maior laboratório de pesquisa básica vascular do mundo é lá e estudava-se a implicação das proteínas inflamatórias na cascata de coagulação. E eu entrei em vários papers de ciência básica analisando o bloqueio da P-selectin, da E-selectin e das tissue factor microparticles. E depois eu fui ganhando espaço lá dentro, comecei a fazer meu pós-doutorado, nós tivemos um modelo experimental em macaco, genial, a gente tinha um modelo de trombose venosa profunda feita por punção da jugular e da femoral com balão, e a gente tem uma TVP proximal perfeita, a gente testou várias estratégias antitrombóticas nesses animais, comparando contra a enoxaparina, mas a ciência básica, a gente conseguiu extrair desses animais microparticles. E das microparticles nós fizemos 2 técnicas, que são os metabolomics e proteomics. E nós conseguimos isolar em laboratório uma proteína na superfície das microparticles chamada galectin-3 binding protein. E eu achei estranho na época, é uma proteína ligada ao câncer, mas repetimos os experimentos e depois acabamos identificando a galectin-3 como uma proteína super importante na cascata de inflamação envolvida na amplificação da coagulação. E depois nós conseguimos desenvolver inibidores de galectin-3 e eles funcionam, é interessante, mas quando você bloqueia essa proteína, você tem um efeito muito parecido com a heparinização. E aí vocês vão me perguntar assim, por que não tem essas drogas? Um dia elas vão chegar, ainda está um pouquinho amarrado na parte básica, mas usar o target inflamatório para trombose é uma coisa ultramoderna, e eu fico muito satisfeito de ter recebido esse prêmio em 2009. A identificação dessa proteína gerou uma patente para a Universidade de Michigan e o meu trabalho depois foi transferido, quando eu saí da universidade, para o colega mais jovem que assumiu e hoje é um sucesso toda a pesquisa com biomarcadores nessa área. E, professor Ramaciotti, a gente vai começar agora a falar um pouco sobre algumas publicações científicas da nossa área e que o senhor tem muito para falar com certeza. Todos sabem que o senhor se dedica ao estudo do desenvolvimento dos novos anticoagulantes orais. Em 2013, vocês publicaram os trials Amplify e Amplify Extended, sendo que esse último foi focado nos benefícios do tratamento estendido com a Apixaban para os pacientes que já tinham feito o tratamento da TVP por 6 a 12 meses. Qual que foi o impacto desses trials com DOACs no tratamento estendido do tromboembolismo venoso? A história do Apixaban ou dos DOACs na minha vida é interessante porque eu era junior faculty na Universidade de Michigan em 2008 para 2009, já tinha completado meu pós-doutorado, já tinha feito a defesa pública dele. A Bristol Myers Squibb tinha um anticoagulante direto, que era experimental ainda, chamava BMS 1072-74, que tinha ido para clinical trials e o primeiro trial foi negativo na ortopedia. Quando testou-se então a Apixaban contra a enoxaparina, o trial tinha dado errado e a diretoria chegou à conclusão que precisava de um cirurgião vascular para ajudar nos trials que viriam adiante na TVP. Procuraram nos Estados Unidos e não tinha nenhum vascular
com experiência larga em pesquisa clínica, a não ser esse brasileiro aqui. E aí foram até a Universidade de Michigan, me fizeram uma proposta para sair da universidade e ir para o desenvolvimento desses anticoagulantes. Eu hesitei no começo porque eu gosto muito da carreira acadêmica, mas depois, por influência do Comerota, do Wakefield, eles acharam que ter experiência numa indústria americana poderosa como a Bristol ia me abrir a mentalidade estratégica. Em resumo, eu fui, assumi o programa e foi um sucesso. A gente acabou desenvolvendo para ortopedia. Os outros 2 trials que eu participei, foi Advance 2 e 3, nós acertamos o cálculo do tamanho da amostra, eles foram positivos. E depois o programa Amplify foi espetacular, né? Eu participei do desenho, do racional, do cálculo do tamanho da amostra, da escolha dos países que iam entrar, quem que ia ser o Steering Committee. Nós escolhemos o professor Giancarlo Agnelli para ser o autor principal. Foi um trial que consumiu anos da minha vida, mas que valeram muito a pena. Então, o Amplify é o estudo que nós demonstramos que a Apixaban funciona igual ao Standard of Care, 5.400 pacientes, mas que sangra 3 vezes menos. E o Extension, nós tentamos 2 doses de Apixa, 5 e 2,5, versus placebo, para tratar os pacientes por pelo menos 1 ano e meio. E as conclusões são sensacionais. A gente reduz em 80% o risco de trombose sem aumentar sangramento. É um trial muito importante, o Amplify Extension. A gente publicou ele na New England Journal, como a gente publicou também na New England o Amplify. E é um tijolinho que eu deixei para trás na minha vida, ter participado da criação dessas drogas que hoje salvam por ano 1 milhão de vidas. Então, quando a gente... Até o nome do Apixaban, eu dei palpite, é o Eliquis. Esse é o nome comercial. Eliquis chama Elegant Liquid Flowing. E a nossa ideia, quando a gente desenvolveu essas drogas, era ter o líquido fluindo sem sangrar demais. Então, assim, é um prazer ter participado desse desenvolvimento. Agora eu estou muito envolvido nas coisas do Rivaroxaban, do Edoxaban, de uma série de outros anticoagulantes, mas o nascimento do Apixaban eu participei de todas as decisões. Assim, eu sou bem pai da molécula e fico muito feliz de ter tido essas chances. Hoje eu trabalho com todas, eu saí da indústria faz bastante tempo, não tenho conflito nenhum, infelizmente não tenho ações. Se tivesse também não ia valer muito, porque a crise do Covid e todas as ações despencaram, mas eu não tenho conflito nenhum, eu sou um acadêmico, um professor acadêmico completamente livre para estudar o que eu quiser. E do ponto de vista prático e clínico, quem são os pacientes que merecem, então, esse tratamento estendido? O tratamento da TVP vai mudar o seu timing. Os próximos guidelines vão falar assim, ou trata 3 meses ou trata para sempre. É inacreditável isso, mas o que nós aprendemos? Vamos supor que o Super Fogart da madrugada, Arthur Curtarelli, tem uma TVP proximal e eu trato ele por 6 meses. Quando eu suspender, independente da gênese dela, eu vou falar, Arthur, a gente não sabia qual que é a sua chance de recorrência depois que suspende. Hoje a gente sabe, é 10%. Ela é muito alta. E ela aumenta quando a gente suspende o anticoagulante. Agora nós aprendemos que os doentes que têm fatores de risco associados aumenta mais ainda. Então, por exemplo, se foi uma TVP, não vou usar o Arthur, vou usar a Dona Maria de 65, ela teve uma TVP pós-colicistectomia bem básica, né? Aquela TVP que a gente acha que é provocada por cirurgia. Mas se ela é obesa, tem mais que 60 anos, tem varizes, a recorrência é muito alta. Então, essa história da gente tratar por pouco tempo mudou bastante. Nós aprendemos demais com os trials de tratamento de TVP. Outra coisa, dímero D e recanalização. Vocês são cirurgiões vasculares jovens, eu ouço isso da moçada. Não, professor, eu colho o dímero D se tiver baixo e se recanalizou no ultrassom, eu suspendo o anticoagulante. Isso é intuitivo, mas é uma bobagem sem precedentes. Por quê? O dímero D funciona mais ou menos em mulher. Funciona mesmo. Dímero D, que você coloca critérios acima ou abaixo de 500, mais o peso, mais idade, 2 desses 3 fatores, se você não tiver, você tem baixa recorrência. Se você tiver, aumenta a recorrência, você pode deixar a anticoagulação. Em homem, essa conta não funciona. Não dá certo. Então, não dá para usar dímero D. Recanalização. Eu pago uma Coca Zero de novo para vocês, se vocês me derem qual que é o critério ultrassonográfico que você pode dizer recanalizou. Não tem, ele não existe. Então, e os que foram testados pelo professor Prandoni não foram validados ainda. Então, o que nós aprendemos com as extensões? Elas salvam vidas.
Existe a questão econômica, os anticoagulantes diretos são caros, mas vão virar genéricos em bem pouco tempo, então não vão deixar de ser caros. E nós vamos ter que aprender a entender os timings de anticoagulação. Isso não quer dizer que nós não vamos acertar. Em breve nós vamos ter os critérios de ultrassom, os critérios de biomarcadores, outros scores para a gente definir o tempo ideal para cada um. Mas por enquanto a gente tem tendido a prolongar o tratamento da TVP, Fábio. Professor, e em 2009 o senhor publicou em conjunto com outros grandes nomes, como o Dr. Comerota que o senhor falou, o panorama atual na prevenção do tratamento da doença venosa tromboembólica em pacientes oncológicos. Na sua opinião, já temos evidência suficiente para o uso de DOACs nesse grupo de pacientes? Em 2002 eu defendi meu doutoramento com TVP e câncer, e nós coletamos pacientes com câncer e trombose. Eu peguei pacientes com câncer e coletamos todos os biomarcadores e toda a trombofilia. E nós vimos quem desenvolvia e quem não desenvolvia TVP. Foram mais de 200 pacientes e nós vimos que trombofilia não conta nada, não tinha muito impacto. O câncer é tão trombofílico que ele passa por cima de tudo. E a gente tinha um certo receio de tratar os pacientes com câncer com DOAC, mas fomos corajosos. Saíram 2 trials importantes, que foi o SELECT-D e o Hokusai Cancer. O primeiro trial com DOAC, que foi aqui no Brasil, foi o doutorado do Bruno Soriano, eu participei, nós tratamos 400 pacientes com Rivaroxaban, com recorrência muito baixa. Incrível como essas drogas funcionam bem no câncer. Funcionam tanto que sangram. Então, câncer gastrointestinal, de esôfago, de estômago, tem que tomar cuidado que sangra um pouco mais. Mas elas já estão nos guidelines e já pode tratar. Tá o Rivaroxaban, tá o Edoxaban. Domingo agora, ou seja, daqui 3 dias, nós vamos apresentar os resultados do Caravaggio Trial. São 1.200 pacientes tratados com dalteparina ou apixaban. Eu não posso falar os números para vocês, mas domingo eu conto. E lá no Cardiovascular Talks eu vou mostrar esse trial, que é o maior de todos, que a gente vai apresentar domingo agora. Professor, o Fogarty da Madrugada publicou há um tempo uma charge chamada O Enterro da Varfarina. Para situar todos os ouvintes, na imagem tinham vários comprimidos de DOACs junto com as heparinas subcutâneas, todos eles ao redor do que seria o túmulo da Varfarina. O senhor postou um comentário simples, mas que chamou a nossa atenção. Polêmico, foi o que o senhor escreveu. Na sua opinião, nos dias de hoje ainda existe espaço para a Varfarina e quais são eles? Eu uso essa charge sua quando eu dou aula nos congressos de hematologia. Os hematologistas me jogam um sapato, me jogam um tomate, porque eles amam a varfarina. E eu adoro dizer que ela está enterrada e morta. Por quê? Porque ela sangra. Quem tem experiência com varfarina, eu lembro os nomes dos doentes que tiveram hemorragia intracraniana com varfarina, que a gente perdia o controle do INR, é um remédio feito para matar rato. Mas ele ainda tem as suas indicações, e tem indicações precisas. Então, nós aqui, entre cirurgiões vasculares, eu fico muito tranquilo em falar para vocês. Indicação principal dela, próteses metálicas cardíacas. O doente que recebeu uma troca valvular metálica não tem jeito de receber DOAC, tem que ser varfarina. Por quê? Se esquecer de tomar, entope. E a varfarina tem meia-vida de 96 horas, então ela é ótima. Outra indicação poderosa, síndrome antifosfolípide. Não tratem com DOACs, nem que não seja triplo positivo. A gente vinha falando isso, mudou. Síndrome antifosfolípide igual a varfarina, INR entre 3,5 mais aspirina. Por que os DOACs não funcionaram? O que provavelmente a dose é mais alta. Nós nunca estudamos doses mais altas do que as que vocês já conhecem. Então, para SAF e para prótese metálica, vocês usam a varfarina. Uma terceira indicação relativa é econômica. O preço, ela custa R$5 a caixinha. Muita gente ainda usa, a gente está num país pobre, nós vamos ficar muito mais pobre nos próximos 3 meses. Então, a varfarina tem seu espaço. De resto, eu amo colocar essa sarja de vocês nos meetings que eu faço com os hematologistas. É uma relação de amor e ódio com eles. Bom, doutor, e ainda sobre o arsenal terapêutico na TVP, a gente não podia deixar de comentar sobre os resultados do ATTRACT Trial, que foi publicado em 2017 e ele não evidenciou benefício na recanalização aguda endovascular das tromboses proximais dos membros inferiores. O estudo comparou a intervenção mais anticoagulação com anticoagulação exclusiva, e isso tudo levando em conta o desfecho primário, que foi a incidência de qualquer síndrome pós-trombótica. Considerando o desenho do estudo e também a sua experiência no assunto, como o senhor interpreta esse resultado? O ATTRACT Trial é uma tragédia para a gente, né? E ele foi mal desenhado. Eu falo isso de carteirinha porque eu estava lá no grupo do professor Comerota quando esse estudo foi desenhado. Eu não participei dele, eu era
Research Fellow nessa época, o professor estava muito envolvido com esse trial que foi financiado pelo NIH e que foi desenhado por um radiologista intervencionista. E é o Suresh Vedantan que desenhou esse trial, o professor Comerota concordou e eu achei uma maluquice englobar num trial único TVP de ilíaca com TVP de femoral. Então vocês sabem que a fibrinólise na femoral não é muito boa. E o que aconteceu? O trial foi desenhado para colocar doentes com essas TVPs e o erro grotesco dele foi os critérios de inclusão. Ou seja, o doente que tinha uma perna um pouquinho inchada, mas tinha TVP proximal, detectada ao Doppler, ele ia para uma fibrinólise. Qual que é o benefício de um doente que tem pouco sintoma? É nenhum. A anticoagulação é muito poderosa, ela funciona muito bem. Então, o trial teria que ter sido desenhado usando o score de Villalta alto a partir da inclusão e não usar o score de Villalta só para avaliar o resultado. Resultado do ATTRACT. 45% de síndrome pós-trombótica de um lado, 46,8% do outro, sem diferença absolutamente nenhuma, mas com 3,6 vezes mais sangramento intracerebral. Foi um tiro no pé da cirurgia vascular, um trial mal desenhado. Aí, o grupo do Dr. Laco Merota, ele acabou fazendo a análise isolada da femoral e das ilíacas e, de novo, sem benefício. Então, o que eu penso? A gente tem indicações bem precisas para as TVPs proximais. E quais são? Quando a gente vai fazer trombectomia, ou aberta, ou aspirativa, ou com um pouquinho de fibrinolítico, faça nos casos graves. Os pacientes com flegmásia alba dolens ou flegmásia cerúlea dolens. Esses têm benefício. Os doentes com TVP proximal, sem muita sintomatologia, não faz o menor sentido arriscá-los com fibrinólise. Nós vamos melhorar esses resultados. Nós temos novos catéteres, eu estou testando numa tese de mestrado de um dos meus alunos, o Aspirex sem fibrinolítico. Nós vamos ter trombolíticos mais seguros, mas por enquanto o ATTRACT foi um tiro no pé e tirou dos guidelines essas possibilidades. E saindo um pouco da doença venosa e migrando para a doença arterial, o estudo COMPASS, que foi recentemente publicado, avaliou a prevenção secundária de eventos cardiovasculares em pacientes com doença aterosclerótica estável e comparou pacientes em uso de AS e pacientes em uso de AS e rivaroxabana em dose baixa. Você poderia comentar um pouco sobre os resultados do trial e principalmente em relação à análise do subgrupo dos pacientes com doença arterial periférica e se, na sua opinião, esse realmente vai ser o caminho no tratamento desses pacientes? O COMPASS Trial é provavelmente o trial cardiovascular mais importante dos últimos 50 anos. Eu nunca vi nada parecido. Eu conheço muito bem os investigadores que desenharam o COMPASS, conheço muito bem o mecanismo por trás disso. Aliás, faz 3 meses que nós publicamos o termo Dual Pathway Inhibition, que é você usar microdose de anticoagulante mais a aspirina. Esse termo e o nome Vascular Dose, não fui eu que criei, mas fomos nós que publicamos, eu, o professor Jeff White. Recomendo vocês lerem esse paper, publicado há 3 meses atrás. A gente explica o porquê que o COMPASS foi um sucesso do ponto de vista mecanístico. A ideia é você diminuir mortalidade. E essa que é o ultimate endpoint do clinical trial, é mostrar que você deixa as pessoas vivas. É para isso que eu penso nós, cirurgiões cardiovasculares, cirurgiões vasculares, cardiologistas, existimos. A gente tem que deixar as pessoas vivas, não com pulso só. E o desenho do COMPASS foi feito para diminuir mortalidade cardiovascular, mais infarto, mais AVC. A redução global foi de 24%, muito, são 27 mil pacientes no trial. Quando a gente olha para a população de 7.490 pacientes com doença arterial periférica severa estável, ou seja, que foram operados há pelo menos 1 ano, já estão fora do período pós-operatório, a redução de eventos foi de 28%, com 18% de redução de mortalidade, é muito. A redução de amputação foi de 70%, e a redução de AVC isquêmico foi de 46%, é muito. Vocês vão me perguntar, tem que dar para todo mundo? Provavelmente não. Nós estamos usando uma ferramenta agora que chama compassization, em inglês. Quais são os pacientes que a gente pode compassizar? Dão mais ou menos 58% dos doentes com doença arterial periférica. Por quê? Alguns não podem tomar, porque tem insuficiência renal. Outros não podem tomar porque tem fibrilação atrial. Outros não podem tomar porque tiveram hemorragia intracraniana. São doentes muito graves, mas uma parcela bem grande deles se beneficia bastante. Nós estamos estudando o impacto dessa estratégia na claudicação intermitente, que é uma coisa que faltou do COMPASS,
nós propusemos para a Bayer faz algum tempo, foi um grant competitivo, chamava Vascular Protection Initiative, eles abriram para investigadores do mundo inteiro e eu ganhei. Interessante, meu projeto ganhou no meio de 200 submetidos do mundo inteiro e nós vamos testar do ponto de vista funcional se essa estratégia aumenta a distância útil de claudicação. Nós estamos usando uma tecnologia bem interessante de treadmill mais o 6-minute walking test, mais os biomarcadores. E eu vou fazer esse estudo em 10 centros do Brasil, mais um no Canadá, mais um nos Estados Unidos, virou um estudo multicêntrico global que chama Compass Claudication. Para os doentes cirúrgicos, nós testamos essa mesma estratégia para 6.500 pacientes, incrível, o maior trial da história da cirurgia vascular, chama Voyager, e nós vamos apresentar os resultados esse domingo. Muito importante, convido vocês a assistir minha apresentação no Cardiovascular Talks. Eu já sei os números também, mas não posso falar para vocês. Está embargoed pela New England Journal, mas são dados muito interessantes. E por fim, nós estamos testando a Apixaban em angioplastia infragenicular. Eu tenho um cirurgião vascular no meu grupo da pós-graduação que me ajuda com orientação, que é o Rodrigo Biagioni. Ele é brilhante, menino novo, cientista. Pode anotar o nome dele aí, nos próximos anos ele vai não vou dizer me substituir, mas vai vir com coisas muito boas aqui no Brasil. E o Biagioni veio com a ideia da gente anticoagular com a Apixaban as angioplastias infrageniculares, que eu acredito que vocês tenham experiência, elas entopem muito rápido. E é por trombose. Nós analisamos o anátomo patológico detalhado com Nova York do que acontece nesses doentes. Então a gente imagina que a gente aumente muito o salvamento de membro pós-angioplastia infragenicular com essa dose de Apixaban, que não é a mesma coisa que o Rivaroxaban. Eu não sei se a gente vai chamar de vascular dose ou não, mas em resumo, a gente não tinha muita coisa para fazer para o tratamento clínico da doença arterial periférica e hoje nós temos bastante coisa para fazer. Tenho muito orgulho de dizer que meu grupo está liderando boa parte das pesquisas clínicas globais em doença arterial periférica. Professor Ramacciotti, e qual o senhor acredita ser o papel de novas estratégias no tratamento da aterosclerose, como por exemplo os inibidores da PCSK9? Olha, baixar colesterol a níveis de 120 para 20 é inacreditável como diminui a inflamação da placa, diminui mortalidade por AVC e infarto e reduz em 46% a amputação. É genial. E o no-brainer seria combinar o Rivaroxaban mais aspirina mais o inibidor de PCSK9. Qual o problema? O preço. Ele é muito caro e ele é um fracasso comercial. A Sanofi, inclusive, parou de comercializar no Brasil. A Amgen tem o Repata. O nome Repata é Redefining Pathways in Atherosclerosis. Um nome muito interessante. É uma pena que é um fracasso comercial, porque a gente estava com faca e o queijo para estudar. Mas tem a nova geração de drogas que bloqueiam o PCSK9. PCSK9 é uma proteína maluca que a gente tem no corpo que impede a reciclagem dos receptores de LDL. Quando você inibe o PCSK9, você melhora a biodisponibilidade dos receptores hepáticos do LDL, você joga o LDL lá embaixo. A gente achava que ia dar efeito colateral em termos de síntese de hormônios sexuais, o que não é verdade, não tem efeito colateral nenhum. Então, trabalhar com LDL de criança para os idosos é espetacular. Nós estamos testando uma outra droga, que é o ácido bempedóico, que é uma alternativa às estatinas, que dão muita dor no corpo. É um estudo liderado pelo Steven Nissen, lá da Cleveland Clinic, e eu sou o centro que mais colocou pacientes no mundo nesse estudo. Espero ser coautor desse paper na New England, vai apresentar o ano que vem. Infelizmente, o trial foi interrompido agora por conta do Covid, vai voltar quando a gente voltar a respirar normal. Eu tenho 34 trials ongoing, os 34 interrompidos. É inacreditável o que está acontecendo. Mas, de qualquer forma, a gente acredita que vai ter muita coisa nova para a doença arterial periférica que não vão ser só os stents. Aliás, eu ouso dizer que aproveitem para colocar stent agora, molecada, porque prender doença aterosclerótica com um pedaço de ferro em artéria, vocês vão ser chamados de primitivos pelos seus filhos. Eu não falo que está errado, o meu grupo coloca stent infragenicular, supra, infrainguinal, eu participo, eu entro, eu tenho pacientes assim, mas eu não tenho dúvida que isso vai ser considerado neandertal daqui a alguns anos. E, doutor Eduardo, na sua opinião, qual que é o trial mais necessário a ser conduzido nos dias de hoje? Todo e qualquer trial que reduza a mortalidade. Eu acho que hoje o trial mais importante, que é o que eu estou focado, é para COVID, paciente grave.
Eu peguei toda a minha equipe de pesquisa, eu tenho 30 alunos de pós-graduação e tenho 40 funcionários de pesquisa clínica. Tenho enfermeira, farmacêutica, tenho estratégica, tenho estaticista, eu tenho 40 pessoas trabalhando no meu grupo de pesquisa e a gente está agora sem dormir, sem comer, pensando em alguma estratégia para salvar esses doentes que estão morrendo. Eu não acho que a hidroxicloroquina funcione, deixem isso gravado aí. Aliás, sei que não funciona. Eu tenho acesso aos trials chineses e aos franceses. É uma loucura isso. Sei que corticoide também não funciona. O pessoal está testando, tomara que dê certo, mas não dá. Nós estamos indo para um outro caminho, nós estamos testando inibição de interleucinas. Luiz Eduardo, que está participando aí do grupo lá de Ribeirão Preto, deve ter visto eu comentar sobre esse protocolo. Eu estou tentando conseguir uma verba de emergência da FAPESP ou de doação de gente rica para a gente testar a inibição de alguns tipos de interleucinas, para a gente segurar essa pneumonite, segurar a vasculite que dá no pulmão de quem tem Covid e diminuir mortalidade e tempo de respirador. Então, nesse momento, eu peguei o Titanic de pesquisa cardiovascular e coloquei à disposição da pesquisa para o Covid. Obviamente, eu não sou especialista, não sou infectologista, mas eu tenho experiência com clinical trial. Então, o que eu fiz? Eu peguei minha experiência logística, a minha experiência de desenhar esses trials, mas trouxe 2 super infectologistas para serem os investigadores principais do meu estudo e conduzirem aquilo que do ponto de vista de infectologia seja o melhor para esses doentes. Ou seja, a maior inovação hoje é a colaboração. A gente tem que trabalhar juntos, senão nós estamos perdidos. Eu acho que hoje esse é o trial mais importante. Quando a gente sobreviver ao Covid, se a gente sobreviver, eu acho que nós vamos ter que refazer os trials de carótida, eu acho que nós vamos ter que refazer os trials de aneurisma de aorta abdominal, alguns resultados catastróficos no segmento de longo tempo dos doentes submetidos ao tratamento endovascular, mas nós temos, na minha visão, que focar em mortalidade. Eu não vou perder meu tempo com trial que olha perviedade primária. Olha, fiz 20 doentes de um lado, 20 doentes do outro. O stent X44 Plus deixou uma perviedade de 79% contra 61%. E daí? Vamos olhar a mortalidade, que morrer com o pulso batendo. Eu acho que mudar esse conceito do vascular, os cirurgiões vasculares publicam muito pouco. A nossa revista, que é considerada melhor, que é a Journal of Vascular Surgery, tem um fator de impacto medíocre. Não é baixo, é inacreditavelmente baixo. Se não me engano é 2 e pouquinho. O da New England é 49, da Nature é 53. Qualquer jornal de cardiologia, pelo menos 7, 8. Então, tá horrível a nossa produção científica. E são poucos os vasculares que são cientistas. Eu já cheguei a comentar isso com vocês, porque o vascular, particularmente nos Estados Unidos, ganha muito bem para operar. Para que ele vai fazer ciência? Bom, aqui no Brasil a gente não ganha muito bem, então dá para ganhar bem com ciência. Quem quiser ser cientista está bem convidado a vir conversar comigo. Professor Ramaciotti, e é sabido de todos que a medicina é a ciência das verdades passageiras. Nós gostamos muito dessa pergunta e sempre fazemos aos nossos entrevistados. Existe alguma coisa ou alguma conduta que o senhor acredita, sabe que está com razão, mas que poucos colegas concordam? Olha, a gente já discutiu isso. Eu acho que o tratamento invasivo para TVP proximal, ele caiu em desgraça com os clínicos por causa do ATTRACK, mas nós sabemos que retirar o coágulo na fase aguda, quando ele está dando muito sintoma da veia ilíaca, é muito bom em termos de reduzir síndrome pós-trombótica, reduzir mortalidade. Então, eu acho que nós temos a missão de refazer esses trials de tratamento da TVP proximal grave, ou com técnica endovascular, ou com técnica só aspirativa, sem o fibrinolítico, mas essa é uma das coisas que eu sei que funciona, mas nós erramos nos trials. A outra coisa é o tratamento clínico da doença arterial periférica, né? Que todo mundo fala assim, Ramaciotti, eu vou perder meu emprego, eu preciso pôr os stents lá. O tratamento clínico ele vai tomar conta, não tenho dúvida disso. Isso vai acontecer. Então, vocês aproveitem agora para pôr os Supera da vida, o que vocês quiserem. Tem os nomes, né? Quanto mais chique o nome, mais vocês gostam, né? Se falar que é feito de titânio de meteorito, aí todo mundo põe o maldito stent. Mas isso aí vai mudar, moçada. Então vocês aproveitem agora, porque isso vai mudar. Professor, recentemente o senhor inaugurou um perfil no Instagram chamado Cardiovascular Talks. O Fogart da Madrugada é um parceiro e seguidor do perfil. Os ouvintes que ainda não conhecem o Cardiovascular Talks, vale a pena conferir no Instagram.
nós gostaríamos que o senhor contasse um pouco sobre a proposta do perfil e o que o ouvinte pode esperar dessa nova plataforma de divulgação científica. Olha, a minha experiência com o Instagram é interessante, porque quando eu vi pela primeira vez eu fiquei horrorizado. Sem brincadeira, eu sou médico antigo, eu tenho 30 anos de formado, quando eu vejo o pessoal sapateando para divulgar consultório, dançando, tem alguns perfis assim inacreditáveis, né? Mas enche consultório. O que eu ouvi de alguns colegas que eu conversei, falaram que se dane, eu preciso encher meu consultório, eu vou fazer palhaçada aqui no Instagram. Eu estudei bastante e fui ver, eu tenho um Instagram pessoa física, né, que é o Dr. Ramaciotti, e esse eu posto algumas coisas, posto minha família lá, coisinha bem simples, e veja, o que eu aprendi do Instagram é que você tem que ter uma vida muito interessante, né? Tem que postar lá que você está esquiando em Aspen, que você tem uma super BMW, que você pega as mulheres mais lindas do mundo. A minha vida não é nada interessante, eu só estudo, então não tem nada de muito chique. Mas eu enxerguei no Instagram uma possibilidade de educação médica continuada. A gente tem um trial muito importante que chama Bridge, que a gente comparou educação médica e educação dos pacientes em 40 hospitais. Em 20 a gente só acompanhou doente com doença arterial coronariana e periférica. Em 20 a gente fez educação continuada. E ele mostra, além da aderência aos guidelines, uma tendência de reduzir mortalidade. E aí eu enxerguei o Instagram como uma ferramenta global de educação. Então o Cardiovascular Talks é um perfil fechado, só para médicos. Quem pede amizade tem que me mandar a comprovação do CRM ou do CFM, para farmacêutico também pode. E eu eu uso o que eu aprendi, eu dou aula há 30 anos, né, a comunicar anticoagulação e coisas de doença arterial periférica de modo curto. As apresentações têm que ter 5, 6 minutos, no máximo letra grande e ser animada. E nisso eu tenho usado muito o auxílio do Arthur Curtarelli aqui, que é o nome por trás aí dos desenhos do Fogart da Madrugada. Quando eu vi as piadinhas de vocês, eu achei bem legal, mas eu enxerguei no traço uma possibilidade de usar isso para educação médica continuada. Nós fizemos uma animação do Compass, e ela é usada hoje no mundo inteiro. O próprio autor principal do Compass, que é o John Eichelboom, usa suas animações, viu, Arthur? E elas são muito úteis para a gente fazer as apresentações pelo Instagram. Então o perfil é dedicado só para profissional fechado, eu não faço muita gracinha e eu uso para comunicar as coisas novas de anticoagulação. Eu dou aula no planeta inteiro e eu faço ele 5 ou 6 minutos em português e a pedidos dos muitos amigos de fora eu faço mais 6 ou 7 minutos em inglês. Eu tenho um patrocínio da Bayer por enquanto, para poder manter isso funcionando, mas o conflito é zero, porque eu trabalho com todas, eu posso falar o que eu quiser, do jeito que eu quiser, e tem um pessoal da área técnica. Quem me ajudou nas primeiras apresentações foi o Gril, lá da Clínica Narumi. O Gril é um cirurgião vascular muito legal, que entende muito de tecnologia, e a gente fez algumas transmissões lá. A última foi do meu consultório, ela foi mais rústica, e por incrível que pareça, o pessoal prefere quanto mais rústico, melhor. Essa é a regra do Instagram. Se eu for num estúdio super chique, super tecnológico, não chama tanto atenção quanto eu fazer lá do consultório com a gravata torta. E eu tô aprendendo, tô começando a entender. Eu me recuso a fazer palhaçada no Instagram, me recuso a querer dar dicas de saúde, vitamina C para varizes, bater panela na cabeça para parecer paciente. Eu acho isso horroroso. Encho muito o saco da moçada da flebologia estética, mas são todos meus amigos. Eu encho o saco, mas eles estão tudo de consultório cheio, né? E a gente... Aqui eu tô com o consultório cheio porque eu tenho os doentes graves, mas... Porque eu sou velho também, mas... Eu quero aprender a usar o Instagram de uma forma no meio termo disso aí. E a forma que eu achei mais legal é essa aí, do formato de educação médica continuada. A maior parte dos nossos ouvintes é composta por residentes e cirurgiões vasculares recém-formados, e carreiras como a do senhor são um grande exemplo para todos nós. Doutor, qual a importância de se envolver no mundo acadêmico e qual dica o senhor poderia nos dar, principalmente para aqueles que têm interesse em produção científica e em pesquisa clínica? Olha, o médico, ele faz 3 coisas, né? Ele faz assistência, ele faz ensino e ele faz pesquisa. A universidade costuma ter essas 3 coisas. E a gente tem uma brincadeira entre os pesquisadores, a gente fala assim que o cara que quer fazer as 3 parece o pato. Conhece o pato, o animal, o pato que faz quaquá? Ele faz 3 coisas, ele nada, anda e voa, as 3 muito mal. Então, quem quiser ser pesquisador, invariavelmente vai acabar tendo que focar nisso, e é interessante, de cada 110
20 vasculares que eu dou aula, sempre tem quer dizer, menos de 1% que se interessa por ciência. Se quiser ser cientista de fato, tem que ir para os Estados Unidos. Não percam tempo com o Japão, Alemanha, Bélgica, USP. É legal, mas para fazer ciência verdadeira mesmo, aprender mesmo, tem que ir para os Estados Unidos. É lá que tá a coisa. A Europa tem algumas coisas também. Não sei como vai ficar pós-destruição do Covid, mas são 2 caminhos. Se você quer ir para os Estados Unidos para fazer ciência e lá ficar, dá, você vai viver bem, vai morar lá, mas o legal, eu acho, é aprender e voltar e aplicar aqui, porque existe uma carência muito grande, a gente tem uma população muito grande e falta cientista, a gente precisa de gente. Os salários não são muito atrativos nas universidades, mas com pesquisa que você traz grants de fora, é bastante atraente do ponto de vista financeiro. Eu sei que existe uma preocupação grande hoje, quanto que eu vou ganhar, isso, aquilo. Eu não posso reclamar dos vencimentos como pesquisa, mas foi difícil galgar, foram muitos anos nos Estados Unidos, deu muito trabalho, mas valeu a pena. Tem 2 coisas que eu acho que tem que separar aí. Tem gente que gosta de dar aula, talvez se encaixe aqui, dar aula é muito legal, e aí você tem como fazer uma carreira acadêmica para ser exclusivamente professor sem ter necessariamente que ser um super pesquisador. Mas, se você dá aula com dados seus, vocês podem notar, se vocês olharem as minhas aulas de TVP, todos os slides têm algum estudo meu. É muito legal. É o máximo que você pode trazer em termos de contribuição para os seus colegas. Professor Ramaciotti, e quais seriam os critérios para admissão no seu curso de pós-graduação em Medicina Cardiovascular na Santa Casa de São Paulo e por que não em Loyola, em Chicago? Primeiro é eu gostar da pessoa, né? Se não gostar, pode ser um gênio e não vai entrar. Acho que isso vale para tudo, né? Segundo é ser honesto. Eu não gosto muito dos propineiros de material, então se tiver algum propineiro ouvindo aí, nem venha perder tempo comigo. Não gosto mesmo, eu acho que é um desserviço que fazem para a nossa especialidade, mas eu habitualmente faço uma entrevista para saber por que a pessoa quer fazer ou mestrado, ou doutorado, ou pós-doutorado. O nosso curso está fechado ainda pela CAPES, mas ele vai reabrir agora, e eu tenho um curso paralelo, então o pessoal está tocando os projetos, está bem interessante, mas de qualquer forma, para quem quiser fazer mestrado, o mestrado é bom para quem quer ser professor, o mestrado prepara você para dar aula, e tem muita gente sendo professor em algumas faculdades espalhadas pelo Brasil que não tem nem mestrado, nem doutorado, então a gente ensina o básico, né? Falar pouco, usar slide adequado, como se comunicar, como se portar, até como se vestir. E é um início na carreira científica. O doutorado é para o cientista, é o cara que quer fazer pesquisa de fato. Eu recomendo ser doutor aquele que quer trabalhar com pesquisa de verdade. Tem muita gente que quer ser doutor para colocar no receituário, falar doutor pela Universidade de São Paulo e cobrar mais caro. Isso aí é uma imbecilidade, uma perda de recursos que eu sou completamente contra. E o pós-doutor é o cara que está fazendo a carreira dele. Eu acho o pós-doutorado mais importante que a livre docência. Livre docência é um termo criado aqui no Brasil, tem na Alemanha também, mas o pós-doutorado ele é mais robusto, né? Ele é feito fora, ele requer uma tese poderosa que tenha impacto em guidelines, impactos globais. Então, eu penso que quem tem que fazer carreira acadêmica é quem quer ir para a pesquisa e para o ensino. O que não quer dizer que quem queira ir para o consultório está errado. O médico de linha de frente é muito importante também, mas não percam tempo querendo ser mestres e doutores se vocês não tiverem vontade de ir para a academia, não tiver vontade de ensinar. Tem nada errado, seja só especialista, faz o título de especialista da sociedade, vai para o consultório, está ótimo, está tudo certo. E ainda sobre carreira e o mercado de trabalho, como conseguir um fellow internacional nos Estados Unidos e se ainda vale a pena todo esse investimento? Para você conseguir um fellow fora, você tem que ter ou um projeto muito bom, ou ter um network muito bom e ter muita vontade de trabalhar. Como eu disse, são 2 caminhos. Você pode ir para fora para fazer pesquisa para voltar para cá. Existiam algumas bolsas brasileiras para isso, eu não sei como é que vai ficar agora com o Paulo Guedes, mas tinha uma bolsa boa de $6 mil por mês, não era ruim, você consegue viver bem nos Estados Unidos e você fica 1, 2, 3 anos e traz o que você aprendeu de fora para cá. Muito do que acontece é o pessoal ir e ser absorvido pelos Estados Unidos, como aconteceu comigo. Eu voltei para o Brasil por uma questão familiar, por uma questão de hospital que minha família tinha aqui no Brasil, e eu não me arrependi de ter voltado não, me acho muito útil aqui, mas eu sempre recebo convite para voltar a morar lá.
Eu acho que são alguns caminhos. Outro é quem quer fazer residência. Tem um filho, está no 4º ano, ele quer fazer residência lá. Residência lá é para quem quer morar lá. A residência americana é desenhada para quem vai trabalhar no sistema de saúde americano. Quem faz residência em cirurgia vascular lá e volta para trabalhar aqui, enlouquece, não vale a pena. Então tem que ter um plano bem claro do que você quer fazer fora. Eu ouço isso todo dia quase, tem gente me ligando, pedindo para poder algum contato para ir para fora. Não é fácil. Para você ir, você tem que ter um plano muito claro, tem que ter estrutura, tem que ter tudo planejado, senão não compensa. É muito arriscado e muito doloroso. A gente está chegando no fim da entrevista e as últimas perguntas a gente gosta de colocar algumas curiosidades sobre o nosso entrevistado. Professor, todo mundo que segue o senhor no Instagram sabe que o senhor toca muito bem violão e a gente queria saber qual que é o artista mais presente na playlist do seu Spotify. Olha, sem dúvida o Queen. Eu sou um apaixonado pelo Queen, pelo que o Freddie Mercury era. Eu vi o Queen ao vivo em 84, foi emocionante. Acho que não tem nada que se aproxime da mágica da guitarra do Brian May com o Freddie Mercury cantando, com John Deacon tocando baixo e o baterista destruindo. O Queen é demais. Eu gosto muito do U2, eu não gosto da postura esquerdista do Bono. A gente brinca que ele é o Tiririca da Irlanda, mas eu gosto muito do som do U2, gosto muito da... Tiririca da Irlanda foi Ele demais. é o Tiririca da Irlanda, ele se mete a falar o que não deveria, mas a música do U2 também é muito boa. Gosto demais, gosto do Pink Floyd, que eu sou velho, gosto do Led Zeppelin. Tá aqui alguns acordes para vocês, ó. Estava com o violão aqui do lado, estou usando meu microfone de gravar, então é super divertido. Gosto muito de música, muito. Música faz parte da minha vida, eu me formei em violão clássico, meu filho é um pianista exemplar, nós tocamos juntos sempre que possível. E professor Rabacciotti, sabemos então que o senhor tem o seu filho, que faz medicina, como o senhor comentou, e também uma filhinha de 1 ano, com o seu casamento atual. Como que o senhor consegue conciliar carreira, pesquisa, vida social e também a família? Olha, eu tenho minha esposa atual, a gente vai trocando, né? Estou na esposa número 3,5. Essa agora ela disse que é definitiva. Minha esposa atual é a Valéria, ela é jovem e ela é cirurgiã vascular, então fica fácil, né? Ela está na minha equipe, trabalha com a gente, ela é radiologista intervencionista, então ela entende muito bem. Um dos critérios pelos quais eu deixei ela entrar na minha vida é que ela me entende muito bem, né? Meu filho faz medicina, ele é um amigaço meu, é o Lorenzo, ele tem 21 anos, é atleta, jogador de handball, o meu orgulho total, assim, a gente é amigo desde o minuto que ele nasceu, a gente tem uma relação muito baseada em respeito, ou seja, eu olho para ele, eu vejo um homem, quase aí, se formando médico, então a gente se dá super bem, e eu tenho uma menininha que veio planejada pela minha esposa, pela Valéria, ela me convenceu, eu sou vasectomizado há tantos anos, mas a gente acabou fazendo fertilização in vitro, ou seja, não foi um acidente, e ela me desafia, né? É engraçado, né? A gente tem tudo super poderoso, mas tem uma menininha de 1 ano que tira meus óculos, joga na parede, destrói tudo na minha casa. Depois eu mando para vocês um vídeo dela esmurrando meus violões. Eu tenho um Taylor aqui de $6 mil que eu quero dar nela, mas é um barato, é super disruptivo. É um sarro, eu estou muito preocupado com essa crise do Covid aí, porque quem tem família, quem tem um monte de filho, a gente está super preocupado. Mas eles são minha alegria, todos eles. A gente consegue conciliar, pode parecer estranho, mas eu uso o Google Agenda até para atividades sociais. Por incrível que pareça, funciona, porque eu sou tão organizado, eu tenho um certo toque muito intenso, né? Aliás, eu tenho 2 doenças psiquiátricas que me são muito úteis. Eu tenho um toque, que é o OCD, né? Obsessive Compulsive Disorder, com limpeza e com organização, o que me ajuda muito a escrever meus papers, né? Então eu nunca quis tratar isso. E eu tenho uma leve hipomania. O que é isso? Eu durmo pouco, eu sou super pilhado no que eu faço, então quer dizer, me é muito útil para a profissão, né? Isso me deixa muito, muito feliz. Então nunca quero tratar essas 2 características. E por isso eu uso bastante a agenda, a gente marca, vamos jantar sábado das 20 às 22. E a família entende essa dinâmica, funciona muito bem. Para falar com meu filho, eu tenho que marcar. Podemos falar às 19 horas de amanhã? Podemos, marcamos pela agenda. Pode parecer maluco, mas funciona e eu sou desse jeito, o pessoal gosta bastante, são tudo doido também, quem está aí comigo
para me aturar, minha esposa para me aturar, ela é bastante legal. Tenho muito respeito, muito carinho, muita admiração pelos três. Professor, outra marca registrada do senhor é a gravata borboleta. O senhor é um dos poucos colegas que mantém essa tradição. Outro colega é o nosso presidente, né, o Dr. Bruno, agora da SPACV. E, inclusive, a logo do Cardiovascular Talks, curiosamente, também tem uma gravatinha borboleta. Em tempos de Casual Day, conta pra nós como que isso surgiu. As minhas gravatas são muito mais bonitas que as do Bruno. Tem mais 2 vasculares me copiando, um é o Robson, as gravatas dele são razoáveis, e tem o Eliud, que as gravatas são horrorosas. Então, as mais bonitas são as minhas. Não precisando pegar as dicas. Para vocês entenderem como funciona, quem gosta de gravata borboleta, eu vou explicar para vocês por que disso. Eu aprendi a usar gravata borboleta lá em Michigan, que eu ganhei uma delas. O Fábio tem aptidão para usar, hein, professor? Pode usar, Fábio, eu te dou uma de presente um dia você quiser, porque você começa com as pré-prontas, com as de elástico, né, que já vem com o nó feito. É muito prático, mas eu dou o nó bem, assim, eu sei fazer bem o nó. E é legal porque a gravata borboleta, ela te deixa com um ar distinto do professoral, eu acho bem legal isso, e do ponto de vista prático, quando vocês passam uma visita ou fazem um curativo, a gravata não cai em cima dos pacientes. Eu faço um composto, né? Eu uso gravata borboleta com tênis, né? E eu uso os meus ternos feitos numa loja lá de Nova York que chama Ministry of Supply, que é um material feito para roupa de yoga. Isso é extremamente confortável. Eu coloco meia elástica, coloco uma palmilha de gel, tênis, então eu aguento dar aula desse jeito super feliz. Para vocês terem uma ideia, eu uso tênis até em casamento. A mulher fica doida comigo, mas eu fico pensando, que evento no mundo justifica eu colocar um sapato me esmagando os dedos, dando isquemia distal? Nada, então eu vou de tênis. Eu tenho alguns sapatos, eu ganhei uns da minha mulher agora, bem legais, tal. De vez em quando eu ponho, mas o visual é gravata borboleta, eventualmente suspensório, roupa de material de yoga e tênis. Eu acho bem legal, é um branding, né, Arthur? Da mesma forma que o Fogarty da Madrugada tem já o seu branding, vocês estão criando um podcast, que é um branding, vocês estão criando uma marca, né? A gravata borboleta e o tênis acabou virando uma marca, onde eu vou, se eu não estou de gravata borboleta, me aborrecem. Mas, reitero, as minhas são mais bonitas do que a do Bruno, do Robson e do Eliud. O Bruno, aliás, compra algumas em uma loja que eu indiquei para ele lá no Sul, o pessoal entrega pra gente, é uma loja bem bacana, eles fazem do jeito que eu quiser, como eu quiser, são bem legal, é um mundinho à parte da gravata borboleta. Muito obrigado, professor Eduardo, por abrir espaço na sua agenda para conversar com a equipe do Fogarty da Madrugada. Eu já estou pensando aqui numa próxima entrevista, o senhor vai ter que retornar para falar os resultados do Voyager para nós também. A gente está chegando ao fim dessa entrevista, e se o senhor tiver alguma consideração final para deixar para os nossos ouvintes, se também quiser divulgar algum contato via Instagram ou e-mail, fique à vontade. O meu Instagram educativo é o Cardiovascular Talks, basta ter CRM, minha secretária aceita, é totalmente gratuito, não tem marketing nenhum de nada. Meu Instagram pessoal é o Dr. Ramaciotti, ele é sem graça pra caramba, porque eu nem cachorro eu tenho, então lá eu posto música e posto coisa de trombose, né? E minha vida não tem nada de interessante. O pessoal de marketing fala assim, você tem que levar uma vida super interessante. Eu não esquio em Aspen, eu não tenho tempo de esquiar em Aspen. Minha vida não é nada, só que publicar na New England é muito legal, posso garantir para vocês que eu acho bem interessante, mas pouca gente acha isso interessante, o pessoal prefere bundinha rebolando aí de funk, não são coisas, são objetivos diferentes. Eu acho que para vocês, bem legal o canal que vocês estão fazendo, o podcast é muito interessante, se relacionar, se comunicar, e eu tenho uma pergunta para vocês, quais são as 2 variáveis que se correlacionam com felicidade quando a gente fica velho? Família e salário. Satisfação pessoal e família. E você, Fábio? Família e tá se sentindo tranquilo com você mesmo. Isso aí foi estudado, né? Então, grana, viu, Arthur? O cut-off para felicidade é $70 mil por ano. Acima disso, você não vai ficar muito mais feliz. Abaixo disso, você vai ficar bem infeliz. Essa coisa tem. Mas as 2 variáveis que correlacionam com felicidade são relações interpessoais. Isso é mais importante, ter gente que você goste, confie à sua volta. Relações humanas durante sua vida que sejam construtivas. E um objetivo claro de vida, um propósito de vida. Isso vocês têm que pensar, cirurgiões vasculares jovens, vocês têm que olhar no espelho e falar, para que eu existo? Eu acho muito pobre falar que eu existo para comprar um apartamento de 4 quartos e para levar minha família para a Europa uma vez por ano. Isso é fraco.
Vocês são médicos, vocês têm oportunidades inacreditáveis de acharem propósitos muito fortes para vocês. E aqui não tem questão religiosa nenhuma, eu sou um absolutamente ateu. Não acredito em nada, eu acredito em ciência, acredito em acordar cedo e trabalhar. Mas ter um propósito de vida é uma coisa muito importante que eu recomendo fortemente para vocês, jovens vasculares. Chega ao fim mais um episódio do Frêmito, o podcast vascular do Fogart da madrugada. Para você, nosso ouvinte, não deixe de compartilhar suas imagens usando o catéter Fogart e agora escutando o podcast Frêmito pelo nosso perfil no Instagram. Você pode mandar seu feedback, entrar em contato e enviar suas perguntas para a nossa equipe e principalmente para os nossos entrevistados através do direct do Instagram ou pelo nosso e-mail. Anota aí, fogart.catéter@gmail.com. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.